Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Oi, Sora. Oi, Oi, bom Sora. dia. Oi, Sora. Tô muito rouca. Bom dia, Sora. Bom dia. Bom dia. Oi, Isa. Você me mandou seu trabalho por Oi, WhatsApp? Sora. Você vai querer Mandei que por eu... WhatsApp. Você quer que eu abra e compartilhe? Eu Ou vou. compartilhar? Sora, eu posso ver se dá pra compartilhar rapidinho? Pode. Você quer testar agora? Pode ser, porque aí fica mais fácil. Tá, só um pouquinho, tá? Tá bom. Pode testar, pode testar. Tá bom. Peraí. Ô, Sora, meu grupo pode apresentar primeiro? Eu tenho... Espera só um pouquinho, tá? Pode, Murilo. É que eu tenho duas apresentações que já estão comigo aqui, que é da Maria Eduarda e da Sora. Bia. Elas já estão comigo, mas o seu grupo pode apresentar Tá. sim. Não, Sora, pode apresentar elas e depois a gente apresenta. Tá bom. Ah, peraí, Sora, eu vou tentar compartilhar agora. Dá pra ver? Sim, dá. Ah, tá bom. Dá sim. Pronto, era só Oi, isso que eu Sora, queria tudo testar bem? mesmo, Sora. Obrigada. Oi? Bom dia, Sora. Bom dia. Opa. Só um pouquinho, tá? Vou interromper o som do vídeo aqui rapidinho. Bom, pessoal, enquanto o pessoal está chegando aqui, alguém está fazendo um barulho. Desculpa. Vou comentar brevemente. Então, a aula de hoje é só a revisão que vocês realizaram, tá? Que vocês realizaram de pesquisa, valendo 30% da T2. A avaliação eu vou pedir depois. Se vocês puderem, quem não me enviou o material que criou ou o site que pesquisou, é só me mandar um WhatsApp, professora. Tipo, você não fez uma apresentação em PowerPoint, por exemplo, tá? Mas se criou aí, pegou um site para fazer a pesquisa, professora, pesquisei esse tema no site tal. Só para o teu controle por WhatsApp, que daí fica mais fácil para só para eu fazer o feedback de vocês, tá bom? E o lançamento da nota. Deixa eu ver se tá todo mundo aqui. Se alguém, caso alguém precise me mandar alguma coisa,
por ClassApp ou e-mail agora, eles estão abertos, tá? Bia, como o seu já está aqui, já está aberto, podemos começar com o seu? Você e a Isabela? Pode? Aham. Posso compartilhar? Não, Então? posso fazer uma pergunta? Pode, claro. A gente tem um vídeo no YouTube que a gente pegou para poder complementar, que é um professor explicando o nosso tema. Tá. Só que aí eu tô sem o computador e pelo iPad é muito ruim, porque o som fica muito baixo. Aí se poderia mandar o link para você pelo WhatsApp, e aí você Pode. só clicar e já vai aparecer. Pode sim. De quanto tempo é esse vídeo? Só para eu calcular aqui. Eu acho que é 8 minutos. Eu não sei se você quer apresentar outro dia para não gastar muito tempo. Então, vamos ver como vai ser a dinâmica e, de repente, eu não gostaria de, por exemplo, burlar e algum grupo não apresentar o material que preparou, né? Então, a minha sugestão é assim, a gente vê como é que está o andamento e aí o seu link de vídeo, como você já tem a apresentação pronta, a gente só anexa no final. Pode ser no final da aula. Se daí tiver tempo, a gente apresenta. Mas pode me mandar sim o link por WhatsApp, que eu abro aqui. Vamos lá, vou compartilhar então. Vamos começar aqui. Compartilhar. Desculpa, gente. Vamos lá. Opa, pera, gente. Pera. Vamos lá. Perdão. Vamos lá, Bia. Bia e Isabela com Z, né? A Isabela com Z já chegou? Tá aí? Eu não reparei. Deixa eu ver. Ela tá. Oi, Sora. Então, vocês vão fazer a apresentação juntas, tá? Eu gostaria que as duas comentassem. Pode começar. Nosso trabalho fala sobre preposição. Ah, que máximo. O que é Quer que eu preposição? comece ou você, Bia? Preposição é a palavra invariável que liga dois termos da oração subordinada um ao outro. As preposições classificam-se em essenciais e acidentais. Preposição essencial. Uhum, É peraí. Lembra? Pode ir? Preposição Pode ir, então. ela sempre funciona como preposição. Exemplo, antes, por, com, em, sob, até. Vamos lá, acho que fica mais fácil a gente trabalhar da seguinte forma. Cada uma lê um slide, pode ser? E aí, no final... acho que fica melhor, porque se dividir por tópico, talvez confunda. Eu entendi a sua dinâmica, Bia, era intercalar, né? Uma e outra. Eu botei ela ontem, mas eu acho que não deu certo. Então, acho que se não deu certo, não tem problema. A gente vai pela lei do mesmo esforço, segue fazendo outra coisa. Vamos lá. Tá. Então, Bia, termina de ler esse slide, aí eu comento um pouquinho dele. Tá bom. Preposição acidental. Palavra que, além da preposição, pode assumir outras funções morfológicas. Exemplo, consoante, segundo, mediante, tirante, fora e malagrado. Malgrado. Isso. Acho que é isso. É isso mesmo. Então, quando eu falo de preposição essencial, é o que é essencial, é que é a base, né? Deixa eu arrastar aqui que eu não... Então, problema sério, eu preciso ver aqui o que está acontecendo. Quando eu falo de preposição essencial, é a base, o que está acontecendo sempre. Quais são de forma simples. Acidental é que por um acidente, por uma modificação, ela foi colocada como conector ali. Essa é a base. Quais são as mais utilizadas? São as essenciais. As secundárias aí, que são as acidentais, elas são usadas em algum momento, sim, mas a mais utilizada e a que a gente mais vê na nossa matéria são as essenciais. Podem continuar, meninas. Desculpa, deixa eu só clicar aqui porque estava fora. Isabela com Z, você. As preposições podem estabelecer variadas relações entre os termos que ligam. Exemplo, viajou de carro, relação de meio. Saiu com os amigos, relação de companhia. Morreu de tuberculose, relação de causa.
O carro de Joaquim é novo. Relação de posse. Algumas preposições podem vir unidas a outras palavras. Temos combinação quando na junção da preposição com outra palavra não houver perda de elemento fonético. Temos contração quando na junção da preposição com outra palavra houver perda fonética. Vamos lá, então eu vou comentar esse slide antes de passar para o próximo. Vou só comentar os dois últimos padrõezinhos ali. Então, quando eu falo de combinar, é aquele onde eu uno duas palavras ali, eu não tenho perda fonética, perda na fala, perda na escrita, ela continua, ela só soma, ela não subtrai. Quando eu falo de contrair, contrair é reduzir. Então, quando eu contraio, por exemplo, o na mais a, que eu transformo, faço a transformação dele, ou, por exemplo, até o pela, né, que é o por, que eu faço a transformação, vira o pelo, eu transformo em contração, porque eu tenho uma perda fonética, uma perda na fala, uma perda na estrutura escrita também, né, tem a alteração dessa condicional. Emprego, parte 2. A preposição a pode se fundir com o outro. A. Essa fusão é indicada pelo acento grave. Recebe o nome de crase. Exemplo, foi a feira A mais A, que foi o que a professora explicou do A. Isso. Na linguagem culta, não deve fazer a contração da preposição de com o artigo que encabeça o sujeito de um verbo. Está na hora da criança dormir. A criança é o sujeito do verbo dormir. Por isso, não podemos contrair a preposição de outro de com o artigo a que encabeça o sujeito. Essa regra vale também para a construção com pronomes pessoais. Segura Está na hora... Bia, rapidinho, só para eu comentar aqui, que essa informação é um pouco mais complicada. Então, ele fala que quando não se deve fazer a contração da preposição de com o artigo a, que encabeça o sujeito de um verbo. Então, nesse caso do exemplo, está na hora de a criança dormir e não da criança dormir, por conta do contexto de sujeito junto com o verbo dormir. Os dois estão juntos, né? Talvez se eu colocasse em ordem direta eu pudesse fazer uma contração aí, mas nesse primeiro momento eu não posso por conta da norma culta. Pode continuar, Bia. Tá. Está na hora dele sair. Ele é o sujeito do verbo sair. Por isso, não se pode contrair a preposição com o sujeito. Não pode virar o dele, né? Muito bem. Isa? Eu. O resumo. Preposições essenciais. A, ante, perante, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, sem, sob, sobre, atrás, atrás, de, dentro, de, para, com. Preposições acidentais, como, durante, exceto, fora, mediante, tal, segundo, senão, visto. Locuções prepositivas. Segura um pouquinho, Abaixo... Isa, na locução prepositiva. Quando eu falo, só para eu explicar o que é a diferença de uma preposição, ok? Para uma locução prepositiva. A preposição, então, é o conector baseado aí de uma única condicional até o atrás de, né? A única ali que vem com duas palavras. Via de regra, são todas únicas, né? Quando eu falo de locução prepositiva, é igual locução adjetiva, locução verbal. Eu vou precisar ter um eixo, que é uma palavra base, e o complemento dele. Por exemplo, nas locuções que a Isa vai comentar daqui a pouco, eu tenho a base da palavra, que é a locução, e a preposição está na frente. Então, abaixo de, acordo com... Percebe? Eu tenho a preposição junto com uma palavra central. Pode continuar, Isa. Locuções prepositivas. Abaixo de, acerca, de, assim, de, acima, de, ao lado, de, a respeito, de,
de acordo com, em cima de, embaixo de, em frente, ao redor de, por causa de, por cima de, por trás de. Processo de combinação. A preposição não sofre alteração, contração, quando a preposição sofre alteração. Então, só para fechar a combinação é o ao, né? Um exemplo que a gente viu bastante em sala. Então, artigo A mais o artigo feminino A mais o artigo masculino O, se transformou na combinação de ao. E a contração, então, é quando eu tenho a alteração do contexto. Obrigada. Ficou ótimo, meninas, eu adorei, ficou bem direto, bem completo, aliás, né? Gostei muito, parabéns. Depois eu vou gerar o PDF e mando no ClassUp para vocês, tá bom? Para a sala inteira ter esse material. Tá bom, Sora. Obrigada, meninas. Vou encerrar o compartilhamento. Maria Eduarda. Oi, Sora. Você me mandou também a apresentação, não mandou? Mandei. Tá. Peraí. Opa, o seu já tá aberto. Então, vou compartilhar você e o da Esther. Aí, em seguida, é o grupo do Murilo, tá bom? Murilo, desmuta para mim, por favor. Qual foi o assunto do seu grupo? Só para eu saber. Murilo. Quem é do grupo do Murilo? Eu, Sora. Luiz Fernando, qual é o tema de vocês? Preposição também. Também? Alguém fez algum outro tema que não seja preposição? Sim, Sora, meu grupo. Brenda, vocês vão compartilhar alguma coisa? Sora, eu também. Na verdade, Sora, a gente mandou para você pelo e-mail. Foi o Matheus, na verdade, mandou. Não, na verdade, eu tô mandando, só que a minha net tá meio ruim, daí tá demorando um pouco pra anexar os arquivos no e-mail. Tá. Vamos ver. Quem mais vai fazer outro tema que não seja preposição, então? Eu vou fazer vozes verbais, Sora. Luísa, você vai compartilhar a tela? Sim, eu vou fazer. Eu fiz com a Rebeca. Tá, então compartilha o seu, porque o da Maria Eduarda é preposição também. Então vamos intercalar os temas para não ficar muito cansativo, pode ser? Tá bom. Então, Duda, você vai depois da Luísa com a Rebeca. Ih, eu fiquei com uma cara... Depois você me manda, Luísa? Mano, Sora. Se entrar. Calma, vai. Tenha fé. Viu? Peraí, deixa eu ver se é esse, Sora. Isso. Pode começar? Espera só um pouquinho. Pode, meu amor. Pode sim. Tá. Vozes verbais. A Rebeca tá aqui? Não vi se ela tá na aula. Sim, Desculpa. Ah, obrigada, Rebeca. Perdão. tudo bem. Verbos apresentados, flexão em voz. As vozes do verbo indicam se o sujeito gramatical é o agente ou paciente da ação verbal, ou seja, se pratica ou se sofre a ação. Existem 3 vozes verbais no português: ativa, passiva e reflexiva. Voz ativa: eu vi o menino no parque. Voz passiva: o menino foi visto por mim. Voz reflexiva: eu vi-me ao espelho. Aí eu coloquei aqui, a gente colocou agente é quem pratica a ação e paciente é quem sofre a ação. Ok. Voz ativa. A voz ativa é o sujeito que pratica a ação. E esse sujeito a gente considera como o agente. Exemplo: eu comi o bolo. Meu filho comprou o chapéu. Os alunos leram os livros. Só antes de passar o slide, meninas, volta isso, deixa um pouquinho só para eu comentar. Na avaliação de vocês tem
um exercício para vocês analisarem em que voz está, se é a voz passiva ou ativa. Então, quando eu falo em voz ativa, é quem realizou a ação, exatamente o que as meninas falaram. Quem comeu o bolo? Eu comi. Quem comprou o chapéu? Meu filho. Quem leu o livro? Os alunos. Então, por isso, voz ativa. Eu faço a pergunta dentro de um padrão invertido, ok? Eu pergunto primeiro para o meu complemento quem realizou aquela ação. Pode continuar, meninas. Voz passiva. A voz passiva já é o sujeito recebendo a ação. Aí a gente chama de paciente. E aí tem outras vozes, que é a voz analítica e a voz sintética. Muito bem. A voz analítica. Na voz passiva analítica, as frases apresentam a seguinte estrutura: sujeito, paciente, mais verbo auxiliar, mais particípio, mais preposição, mais agente da passiva. Exemplos: o bolo foi comido por mim. O chapéu foi comprado pelo meu filho. Os livros foram lidos pelos alunos. Muito bem. Voz passiva sintética. Na voz passiva sintética, as frases apresentam a seguinte estrutura: verbo transitivo, mais pronome se, mais sujeito paciente. Exemplo: comeu-se o bolo, comprou-se o chapéu, leram-se os livros. Segura um pouquinho nesse slide. Vocês entendem a importância de analisar a transitividade? Percebem que eu preciso saber que um verbo transitivo é aquele que precisa de complemento para identificar a voz desse verbo e para saber a regência com que ele pede? Então, quando eu falo em voz passiva sintética, é aquele que sofre ação, né? Onde tem a partícula apassivadora ser. É que elas trouxeram como pronome ser, também está certo, mas gramaticalmente falando, o nome desse termo é partícula apassivadora, que é o ser. E o sujeito paciente da ação, ele sofre ação. Perfeito. Pode continuar, meninas. Voz reflexiva. Na voz reflexiva, o sujeito pratica e recebe a ação. Ou seja, ele é o agente e o paciente ao mesmo tempo. Exemplo: ele se feriu com a tesoura. Alimentou-me sempre de forma saudável. Eles olharam-se longamente. Muito bem. Podem falar. Vozes Aqui a verbais. gente fez. Ok. Aqui a gente fez um resumo. Ativa, quando o sujeito pratica a ação. Passiva, quando o sujeito sofre a ação. E reflexiva, quando o sujeito pratica e sofre a ação verbal. Muito bem. Pode parar de compartilhar, Sora? Pode, meu amor. Eu amei. Ficou ótima a apresentação. Vocês abordaram de forma bem detalhada o contexto de vozes verbais. A Isa já tinha feito um trabalho, eu lembro muito bem, que ela reenviou para mim ontem. No final, acabei não compartilhando, mas o de vocês entrou bem dentro do contexto e ficou simples de entender, porque trouxeram exemplos também, igual as meninas da preposição. Parabéns, meninas. Rebeca, você queria falar alguma coisa? Pode falar. Ah, sim. É que eu estava, né? Eu fui pesquisar também, né, para saber mais sobre o assunto. Aí eu fiquei vendo videoaula. Aí eu vi que também tem, além da voz reflexiva, tem a voz reflexiva recíproca, que é quando tem dois sujeitos aí. Isso E mesmo. assim, É que, na realidade, dentro do conteúdo gramatical de vocês têm só aquilo que está direcionado, né? nem tem voz reflexiva. Quando vocês forem se aprofundar nesse contexto, provavelmente vai ser no ensino médio, que vai ser a ampliação dessa condição de vozes verbais, para uma análise sintática um pouco mais aprofundada. É que dentro do contexto inicial é muita informação, né? No próximo semestre vocês vão começar a analisar oração subordinada adverbial, e são muitas, então dentro de um contexto também voltado para a base curricular, está dentro do padrão mesmo, mas existem outras, você está certa. E a base para vocês, eu gostei desse processo porque, assim, além de pesquisar o que vocês tinham maior dificuldade, né? Trazer o assunto para a sala
vocês têm a oportunidade de conhecer coisas novas. Mesmo que não use agora, mas vocês vão dar uma visualizada no que futuramente vocês vão ver de conteúdo. Mas eu adorei. Parabéns, meninas. Vou só falar com o Matheus. Matheus, você quer falar alguma coisa? Pode falar. Matheus? Não? No way? Maria Eduarda, pode falar, Matheus. Peraí, antes de começar a próxima, só pra avisar que a minha internet tá com problema. Então, tipo, meu pai já chamou o técnico. E se eu cair, tá, já tô avisando. Tá Se bom. eu cair, eu caí. Não tem muito o que fazer. Tá bom, não A tem internet problema. tá muito ruim. Não tem problema. Toda hora tá travando. Tá, desculpa. Ele caiu. E morreu, né? E... Não cai não, não E cai foi. não. Só me mutei. Ah, tá. Achei que você tivesse caído. Não, só me mutei. Vamos lá, não tem problema, Matheus. Se você não conseguir mandar material, depois vocês falam o tema de vocês, eu pesquiso alguma coisa na internet e vocês falam em cima dele, pode ser? Para não perder a apresentação. Acho que a dinâmica é Ok. essa, tá bom? Eduarda, vou compartilhar o seu, então, pra gente Tá, não, mas fazer eu tô com tudo aberto. a apresentação. Tá com... você pode tentar compartilhar. É provável que quando você compartilhe, caia a conexão. Normalmente fica um pouco mais pesada. É igual quando abre muito vídeo, muita imagem no Zoom, aí sobrecarrega também, porque a internet um pouquinho mais lenta. Vamos lá, meninas? O tema de vocês Sora, é qualquer coisa eu tento abrir, mas a minha net também é meio ruim, mas eu tento abrir. Tá bom. Vamos lá, meninas. Preposição. Eduarda e Esther. Tá, o nosso trabalho é sobre preposição e o que é preposição. Preposição é uma classe de palavras invariáveis que liga dois elementos da oração, subordinando o segundo ao primeiro, ou seja, o regente e o regido. Preposições essenciais. A, antes, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, perante, para, por, sem, sobre, sob e atrás. Desculpa, gente, é que tinha gente me chamando ali no chat. Nós fizemos frase com preposições. Vamos fazer assim, meninas, para dar tempo de todo mundo apresentar. Podem ler 4 frases só do exemplo de vocês? Tá bom. Eu sugeria, tipo, uma com D, uma da 3, né? Uma com D, uma com e uma com por. Tá bom. Meus amigos são de Londres. Está na hora da academia. Marcos estava te esperando com muito entusiasmo e eu vi o Carlos com a Amanda. Tem uma com por ali, ó. Só por cima do meu cadáver. Muito bem. Obrigada. Adorei a de vocês. Obrigada, Ficou bem enxuta a apresentação, né? Apesar de ter o contexto de preposição, tá bem direcionado para as preposições essenciais. Desculpa, a gente precisa espirrar. Ai, perdão. Minha rinite foi atacada. Que é uma classe que é o que eu falei antes, a que nós usamos mais de conectores, né? Preposições essenciais. E eu adorei. Eu já vou baixar depois no computador e também compartilho o conteúdo, tá? Luísa. Obrigada, Sora. Parabéns, meninas. Luísa e Obrigada. Rebeca. Mandem para mim, então, o arquivo, por favor. Pode mandar por e-mail, se quiserem mandar o PowerPoint. Se quiser mandar o PDF, pode ser no ClassApp. O próximo grupo, a Agatha ou Lira, quiserem apresentar, podem apresentar. Vão compartilhar a tela, vocês vão me mandar o link, como vocês vão fazer? Sora, pra mim tanto faz. Então, como assim? Desculpa. Assim, Lira pode começar, eu posso começar pra mim. Ah, tá. É que o do Lira é preposição, né? Pode ser o seu depois o do Lira, então? O seu não é preposição, né? Não, deixa eu só abrir o site aqui para eu compartilhar. Quer que eu abra? Ou você prefere? Não, mas eu só usei esse site de fonte. Ah, tá bom. Beleza, então pode abrir. Peraí que eu tô abrindo já. Então, só para eu organizar. Vou anotar aqui. Peraí. Deixa eu abrir. Ai, gente, desculpa, eu não tomei café, tá? Vocês querem? Então, vamos à água. Cuidado, levar o correio por comer da sala, viu? Então.
Gente, ninguém pode reclamar porque eu tô na minha sala de jantar, que apartamento é assim, a sala, aí a sala de jantar e a cozinha, tudo junto, né? Pequenininho. Murilo, depois a sua apresentação. O próximo grupo que quer apresentar depois do grupo do Murilo, qual é? É o da Agatha, né? Primeiro a Agatha, depois vocês. Não, o meu, Sora. Que é o meu, ó. É o meu. Pedro, beleza. É o meu grupo. Tá bom. Depois do grupo do Pedro, quem vai apresentar? Pode ser o meu grupo, Sônia. Isa. Depois da Isa, mais algum grupo? Sara, você fez com quem? Sara? Ô, professora, eu tava falando aqui, eu tava muda. Eu tô no grupo do Pedro, professor. Ah, tá bom. Rafa, você fez sozinha, né? Vai apresentar depois do da Isa, então, tá? Agora eu fui sozinha, tá? Beleza, então você apresenta depois do da Isa. Felipe Espina, você tá no grupo de quem, Felipe Mello? No grupo do Felipe Melo, senhora. Tá. Você e quem? Você, o Felipe e quem mais? Eu sou o Espina e o Felipe Melo. Eu e o velho. Tá bom, só vocês dois. Beleza. André, você tá no grupo de quem? Eu e Deus. Você. Tá bom. Eu também tô nesse grupo, senhora. Só tô eu e Deus também. Só você e Deus? Beleza? Então o André termina. Eu deixei algum grupo de fora? É o da Brenda, né? A Brenda tá comigo também, Sora. É isso que eu ia falar, senhora. Tá eu, a Brenda, a Sara, o Nicolas e o Matheus. Ah, tá bom, tá no seu, né? Beleza, Pedro. Ô, Pedro, deixa eu ver, então. Alguém mais tem o trabalho sem ser o Matheus? Do seu grupo? Não sei. Então, professora, eu tenho no computador, só que minha irmã tá usando. Eu tenho trabalho no computador. Ninguém consegue... Ô, Sora. Matheus, você não consegue me mandar pro WhatsApp? que Às vezes é assim- mais fácil. Eu consigo Então, mandar pelo que WhatsApp assim, Word. só tem o vídeo que falta, né? Tipo, só falta o vídeo. Só que o vídeo, eu clico pra mandar, ele fala, é maior do que o limite excedido. É maior do que o limite possível. Mas aí, não sei o quê. Matheus, você tem que passar pro Drive, aí do Drive você tem que mandar por e-mail. É tenso, tem que subir pro Drive. Então, mesmo. é isso Ele que eu tá- tô mas ele tá- fazendo. é, Só que é que tá a Gente, demorando eu posso meio mandar o ano. Word pra ela no WhatsApp que a gente fez. Então manda. E o Word. Peraí que eu mando. Eu já Você mando. manda? Pode mandar, porque daí Eu pelo Word. menos vocês têm algum material. Se o Matheus não conseguir compartilhar o vídeo, por exemplo, a gente compartilha o material que vocês têm. Agatha, tá tudo certo aí? No way? Caiu? Ô, Senhora, você Sora, prefere quer que que você eu tente compartilhe ou... compartilhar o vídeo agora? Oi? Não entendi, Matheus. Peraí. Professora, Oi. o velho me pediu pra te avisar que ele caiu da aula. A noite dele bom. caiu. Beleza. Matheus, você pode esperar um pouquinho que a Agatha vai fazer o compartilhamento agora. Pode compartilhar. Tá bom. Tá aqui, Sora. Eu não fiz uma apresentação muito elaborada, mas é a apresentação, não sei. Não... Gente, eu não Sim. entendi aqui. Peraí, deixa eu só fazer um negócio aqui rapidamente. Eu não vou nem mexer, porque falaram que alguém tentou conectar. Algum professor muito esperto tentou conectar na sala de vocês. Então me deslogou da aula. Eu não vou nem mexer no Zoom para não dar BO, entendeu? Vamos lá. Vamos lá, gatinha. Eu fiz sobre regência verbal Tudo bem. e eu fiz um resumo geral. Tá bom. Regência verbal é a parte da língua que se ocupa da relação entre os verbos e os termos que se seguem a eles e completam seu sentido. Os verbos são os termos regentes, enquanto os objetos e adjuntos adverbiais são os termos regidos. Na regência verbal, o verbo é o regente da oração, enquanto seu complemento é o termo regido, logo é o que irá ser flexionado.
Não podemos entender por regência verbal a relação que o verbo estabelece com seu complemento. Aí eu peguei 2 exemplos de frase. Posso ler? Pode, amor. O menino levou o livro à biblioteca. A garota comeu o bolo. Na segunda oração, o verbo comeu é transitivo e exige complemento. Veja, comeu o quê? O bolo. Logo, comeu é transitivo direto e o bolo é objeto direto. Na primeira oração, o verbo levou é transitivo direto e exige complemento. O livro. O termo que sucede se refere ao adjunto adjunto. Agatha, deixa eu só explicar uma coisa. Eu queria explicar a questão da transitividade, tá? Por que, no caso da oração, a garota comeu o bolo é transitivo direto? Porque no objeto do verbo... Gente, pelo amor de Deus. Porque no objeto do verbo, então, que é o bolo, não tem preposição. O é artigo definido masculino, ok? Por isso, objeto direto, porque no caso, o objeto é tudo que liga diretamente ao meu verbo. Nesse caso, sem preposição. Pode continuar, Agatha, por favor. O termo que sucede se refere ao adjunto adverbial de lugar, a biblioteca. Na análise sintática das orações anteriores, podemos constatar que há uma relação de dependência entre o termo regente com o termo regido. O primeiro precisa do segundo para que tenha sentido. Eu fiz mais 2 frases e praticamente a mesma análise da primeira. Ok, que aí você trouxe o tipo de transitividade, né? E só queria comentar então a segunda, que é a transitividade indireta aí, né? Que vocês confundem o indireto que acham que é sem preposição. Na realidade, a transitividade, verbo transitivo indireto, é aquele que precisa de preposição no objeto dele. Por exemplo, o que a Agatha colocou aqui, ele abdicou, então ele deixou, né? Abdicou do trono, ele deixou de ter a possibilidade de ficar no trono. Esse do trono, quando eu falo em do, é o de mais o artigo o, é a contração. Eu retiro, então, esse e, contraio a minha palavra e transformo em do. Por que indireto? Porque o meu verbo precisou de uma preposição para conectá-lo ao objeto dele. Perfeito, Agatha, pode continuar. É isso. Muito bem. Adorei. Depois você me manda o link do Prezi? Eu já te enviei pelo chat, Sora. Ai, amor. É que pra mim pelo chat é meio difícil porque eu não consigo. Eu vou abrir aqui no computador? Beleza. Quer que eu envie por WhatsApp? Eu posso enviar também. Não, way, já. Sora, agora sou eu? Já abri. Peraí, eu vou ver quem é agora, tá? Agora é o grupo do Murilo. Obrigada, Agatha. Maravilhoso, adorei. Trouxe os exemplos lá. Regência, então, é o termo que comanda o termo regido, que é o complemento. Ficou maravilhoso. Eu preciso saber o tipo de transitividade do meu verbo para identificar a regência. Vamos lá, Murilo, seu grupo. Quem vai compartilhar aí? Eu acho que é ele, Sora. Mas se ele demorar muito, eu compartilho. Murilo. Murilo. Oi. Vai compartilhar, meu filho? Ah, tá. Ah, tá. Share. Eu fui no Word porque eu achei que ia ser uma coisa mais... Tudo bem, meu amor. O que importa é o conteúdo. Sora, tá fazendo um barulho na minha orelha. É o Murilinho, fone do Murilo, acho que o microfone do Murilo. Você já não dava conta. Vou mutar ele, calma aí. Ai. Ele ficava tipo assim por uns 5 minutos, depois voltava. Sabe o que tá aparecendo? Daqueles vídeos de ASMR lá. Vamos lá. Quem vai comentar a apresentação?
Ô, Sora, assim, o grupo era eu, o Luiz e o Murilo, só que o Luiz teve um problema e não tem como ele fazer a apresentação. Eu já falei com ele no particular, ele já falou que me manda o conteúdo dele apartado por WhatsApp depois. Então, quem vai... Você pode Agora apresentar, meu ficou Luiz? melhor? Agora tá, amor. Podem apresentar, meninos. Tá. Preposição. É a palavra que estabelece uma relação entre dois ou mais termos da oração. Essa relação é do tipo subordinativa, ou seja, entre os elementos ligados pela preposição, não há sentido desassociado, separado, individualizado, ao contrário. O sentido da expressão é dependente da união de todos os elementos que é a preposição vinculada. Aí eu coloquei vários exemplos. Tá. Os amigos de João estrearam o seu modo de vestir. Aqui a preposição é de. E aqui embaixo está explicando que se não tivesse o de, não daria para entender. Sim, não teria sentido completo, não né? teria sentido completo. Aí eu coloquei um finalzinho aqui. Esse tipo de relação é considerado uma conexão, em que os conectivos cumprem a função de ligar elementos a elementos. A preposição é uma desses conectivos. Se presta a ligar palavras entre si num processo de subordinação denominado regência. Disse regência devido ao fato de que na relação estabelecida pelas preposições, o primeiro elemento chamado antecedente é o termo que rege, que impõe um regime. O segundo elemento, por sua vez, chamado consequente, é o termo regido, aquele que cumpre o regime estabelecido pelo antecedente. Deixa eu só comentar uma coisinha aqui. Quando eu falo em regência verbal, então o meu termo regente é o verbo, o complemento dele é o objeto, né? Junto com essa condicional, eu preciso saber, então, se existe ou não uma preposição nesse meu objeto, nesse meu complemento. E quando eu falo em regência nominal, é uma regência de nome, é uma regência de substantivo, adjetivo ou advérbio, que perpassa pela mesma condicional. Só que a única diferença entre a regência verbal e a regência nominal é que na regência nominal, o meu complemento tem que ter com certeza uma preposição, diferente da regência verbal, que ele pode ou não ter preposição aí. Adorei, meninos, ficou simples e direcionada. Muito bem. Obrigada, Murilo, depois você me Valeu, manda. senhor. Pode mandar por Manda, WhatsApp ou por WhatsApp, se achar mais fácil. Tá, eu já te mando. Combinado. Deixa eu ver aqui nas minhas anotações quem é o próximo. Deixa eu colocar Isabela. É o do Pedro. No. Vocês querem tentar que o Matheus compartilhe ou vocês querem que eu compartilhe Ô, Sora. Brenda me mandou aqui. Oi. Tô te ouvindo, amor. Deixa eu compartilhar o vídeo que tem aqui. A gente pegou do YouTube, eu só dei uns cortes, mas depois eu te mando o link do vídeo original. Tá bom. Pode Eu ser. tirei algumas partes desnecessárias. Não mudou muita coisa. Pera aí. Acho que foi. Dá pra ver? Sim. Só que você tem que rebobinar um pouquinho, que já tá rodando nos 27 segundos aí. Aí, beleza. Tá sem Já áudio. voltei. Pera aí, Matheus. Deixa eu falar um negócio aqui, ó. Pera aí. Deixa eu interromper o seu compartilhamento. Ó, quando você for compartilhar a tela, tem embaixo no Zoom, tem compartilhar som do computador. Você tem que flegar esse compartilhar o som do computador. Ah, achei. Tá? Senão a gente não escuta o seu áudio. Tá, foi. Pera aí que tá abrindo. Agora sim. Foi? Olá, eu sou Heloísa e hoje vamos falar de gêneros textuais. Os gêneros textuais são as formas pelas quais o ser humano se comunica.
Isso é uma forma que se desenvolve naturalmente de acordo com as necessidades e as situações comunicativas que vão aparecendo ao longo das nossas vidas. Dentro dos gêneros textuais, nós temos diversas subdivisões e tipos que vão sendo organizados de acordo com a sua função. Hoje falaremos dos gêneros jornalísticos. Dentro dos gêneros jornalísticos, nós temos duas diferentes funções que subdividem diversos gêneros. Uma é a divisão opinativa, na qual se enquadram gêneros como editorial, artigo de opinião, coluna, em que o foco é a opinião que está sendo exposta no texto. E temos também uma segunda divisão, que é a divisão informativa, na qual o foco é a informação, o fato que está sendo informado naquele determinado gênero. Hoje falaremos da notícia. A notícia se enquadra no gênero informativo. Isso porque o seu foco é o fato que ela está descrevendo. Uma notícia tem como base uma linguagem clara, objetiva, concisa. Isso porque não pode aparecer ali na notícia nenhuma parcela de opinião. Ela tem como foco ser imparcial e apenas narrar os fatos. Obviamente que isso é impossível, pois cada ser humano vai contar uma história da maneira em que ela vive. Então isso não vai ser possível, essa imparcialidade total. Mas dentro das possibilidades é o que a notícia busca, uma imparcialidade. Isso vai se relacionar diretamente com o uso dos verbos, dos tempos que estão sendo colocados ali. Então o verbo sempre em terceira pessoa, nunca em primeira, a não ser que seja uma citação de alguma fala que está no meio da notícia, e os tempos em geral no passado ou no presente do indicativo, que são os tempos marcados aí da narração. Uma notícia, ela vai ter uma estrutura quase que fixa, que começa pela manchete, que se trata do título principal, qual visa não somente fazer um resumo da notícia, mas principalmente chamar a atenção do leitor para o fato que está sendo contado ali naquela notícia. Em segundo lugar, nós temos o título auxiliar, que se coloca para fazer um melhor resumo e antecipar ao leitor algumas informações que são oferecidas por aquela notícia. Na sequência, nós temos o lead, que na verdade é o mote, o foco, o primeiro parágrafo que vai contar a notícia. Se houver próximos parágrafos, eles serão um desenvolvimento do lead. Por fim, nós temos o corpo da notícia, que são as informações que vão vir a contribuir para o desenvolvimento do lead, se ligam diretamente ao título auxiliar e é da onde é tirada a manchete. As palavras da manchete, em geral, são encontradas no corpo da notícia para que haja um melhor entendimento desse gênero textual. Vou colocar um resumo bem básico de tudo aí, é bem pouquinha coisa não. Eu vou dar uma pausada porque ficou muito curto o tempo. Ou seja, o gênero opinativo tem o foco na opinião apresentada. E o informativo, que demanda a notícia com o mínimo de opinião do jornalista possível. Demanda é um sinônimo de exige. O vídeo acabou. Tem problema. Isso, eu vou compartilhar então sobre aqui o que a Brenda mandou. Oi, amor, quem me chama? Posso falar o que a gente ia fazer? Pode. Só apresentar aqui? Então, a nossa primeira opção era a gente colocar o vídeo e depois fazer um breve resumo. Mas a gente teve a ideia de, para explicar o jornal, a gente criar um jornal. Daí a gente criou uma capa de jornal e, em vez de a gente colocar, tipo, na manchete, colocar algum assunto, a gente escreveu o que é manchete e colocou as informações. Muito bem, deixa eu abrir aqui. Ai, ficou muito bonitinho. Eu vou compartilhar com vocês. Espera aí, gente. Opa. Não, Brasil. Espera aí. Eu abri o compartilhar antes de compartilhar. Antes de abrir o arquivo. Aqui. Vocês estão vendo? Sim. Podem comentar, então.
Certo. Manchete, como funciona? Uma manchete, no nome francês, manchete, é um título de uma notícia de um jornal ou de uma revista, escrito com letras grandes e muitas vezes na primeira página antes do título, e ela normalmente expressa o que o texto inicial está abordando. No editorial político, trata-se de um assunto atual, envolvendo os acontecimentos de política determinante pela direção de veículo de comunicação, ou pela diretoria de uma empresa que determina a lógica pela qual a empresa jornalística enxerga o mundo. Ela indica seus valores, aponta seus paradigmas e influencia decisivamente na construção de sua mensagem. Deixa eu aumentar um pouquinho, é meio pequeno, né? Esportes, posso ler? Pode? Pode. Ah, tá. Se fala dos assuntos atuais envolvendo esportes, porém não compartilha a opinião do público, pois tanto jornalistas quanto leitores têm preferência por determinados times ou atletas. Desculpa. Ficou muito direcionado, muito dinâmico, gostei bastante. Depois eu gero o PDF e compartilho no grupo com vocês. Gostei da proposta de trazer um vídeo para complementar a explicação, igual a Bia também sugeriu, né? Se não der tempo de assistir na aula, eu mando o link por WhatsApp para vocês. Adorei, maravilhoso, parabéns pelo esforço de todos. Obrigada, Agora Sora. é a Isabela, a Mari e a Matheus. Sora, eu voltei. Voltou? Parabéns, Matheus. Eu Voltei, falei eu que eu caí. adorei a apresentação. Sora, eu vou compartilhar a tela, peraí. Pode compartilhar, meu amor. Foi. Estão vendo? Agora sim. Peraí, foi. Bom, nosso trabalho é sobre verbo transitivo e intransitivo, feito por mim, pela Mari e pela Mafer. Verbo transitivo é aquele que apresenta complemento. Exemplo, nós iremos comer panqueca doce. Verbo transitivo tipos. Transitivo direto. Complemento não rege preposição. Exemplo, eu comi meu doce favorito. Eu, sujeito, comi. Verbo transitivo, meu doce predileto. Objeto direto. Transitivo direto, indireto. Complemento rege preposição. Os livros, exemplo, os livros pertencem à biblioteca. Os livros, sujeito, pertencem. Verbo transitivo, a biblioteca, objeto indireto. Transitivo direto e indireto. É quando exigem dois complementos na frase. Um rege preposição e o outro não. Exemplo, deu satisfação ao diretor. Ele ou ela, sujeito oculto, deu, verbo transitivo, satisfação, objeto indireto, e ao diretor, objeto indireto. Verbo intransitivo. O verbo intransitivo é de sentido completo, assim não apresenta complemento. Exemplo, ela vive com a mãe. Acabou. Professora. Por favor, meu amor. Não, senhora, a Isabela, tu não pôs Oi? obrigado, cara. Ridículo isso, tá? O Luiz Henrique falou que ele estava na aula e o computador acabou a bateria, ele teve que colocar o celular ou o computador para carregar, não lembro. Tá bom, pode deixar. Qual que é para voltar, Sora? Volta para mim no bitransitivo. No transitivo tá aqui já. direto. É isso mesmo. Pode ampliar a tela, Peraí. por favor. Isso. Opa. Oh, meu Deus. Opa, Brasil. Calma. Tudo certo. Tudo certo. Foi. Isso. Vocês percebem que no exemplo que elas trouxeram todos os tipos de transitividade verbal, inclusive o intransitivo, que é aquele sem complemento. E aqui no exemplo que elas trouxeram do bitransitivo, eu achei bem interessante, porque não tem o sujeito não está explicitado. Não tem o sujeito explicitado de forma clara, mas o sujeito está oculto. Então, elas analisaram a estrutura. Quem deu satisfações ao diretor? Ela ou ele deram satisfações ao diretor, né? Nós demos satisfações ao diretor. Então, eu gostei bastante da apresentação de vocês. Obrigada. Tem a explicação, o porquê do objeto. Então, se agora nós não chamamos mais de complemento, nós chamamos de objeto, que une o nosso verbo com as informações anexas a ele. Obrigada, meninas. Ficou maravilhoso, show de bola.
Você já me mandou Obrigada, PDF, Sura. eu mando no grupo, né? Senão eu gero. Eu já te mandei por PDF, mandei no WhatsApp. Então, eu já vou eu vou anexar tudo num arquivo só, tá? Então, Rafa, agora é você. Você vai compartilhar, meu amor, alguma coisa? Vou compartilhar a tela, Sura. Então, vamos lá. Tá vendo, Sura? Sim. Meu trabalho é sobre preposição. Proposição. Você sabe ampliar ele? Aperta aqui em cima, ó. Aonde, Sura? Dá um aqui, ó, amor. Do lado do disquetezinho de salvar, não tem um playzinho aqui? Em cima de página inicial, lá em cima. Clica aí pra mim. Aqui? Do lado. Aqui? Isso, clica. Ah, entendi, Sura. Isso, amor, que daí, né, no caso, assim, é mais bonito, ó. Você fez até uma edição e não vai nem usar. Vai, pode começar. Preposição é a palavra invariável que liga dois termos da oração numa relação de subordinação, donde geralmente o segundo termo subordina o primeiro. Tipos e exemplos de preposição. Preposição de lugar. O navio veio de São Paulo. Preposição de modo. Os prisioneiros eram colocados em fila. Preposição de tempo. Por 2 anos ele viveu aqui. Preposição de distância. A 5 quilômetros daqui passa uma estrada. Preposição de causa. Com a seca, o gado começou a morrer. Preposição de instrumento. Ele cortou a árvore com o machado. E preposição de finalidade. A praça foi enfeitada para a festa. E preposições essenciais. São palavras que funcionam basicamente como preposição. A, ante, até, após, de, desde, em, entre, com, contra, para, por, perante, sem, sob e sobre. Exemplo. Aguardo com alegria sua chegada. E preposições acidentais são palavras de outras classes gramaticais que perdendo sua significação original, passam a exercer o papel de preposição, como, conforme, segundo, durante, fora, exceto, e etc. Exemplo, o ministro agiu segundo as orientações do presidente. Muito bem. Foi isso. Volta só um slide para mim. Volta no slide. Isso, não, é no outro mesmo, desculpa. Aqui, nesse? No próximo. Eu falei errado. Isso. Não, amor, no outro mesmo. Nesse? Nesse. Quando eu falo, então, de transitividade verbal, que é uma das coisas que vocês têm que colocar na veia de vocês, aguardo com alegria a sua chegada. Se eu fosse analisar o tipo de sujeito, então é eu, o sujeito é oculto, lembra do que as meninas acabaram de trazer? Não está explicitado na frase, então eu aguardo com alegria. Aguardar é um verbo transitivo indireto, porque precisa de uma preposição no objeto dele. O objeto desse meu verbo, então, é objeto indireto. Era só isso que eu queria completar. Pode interromper. Adorei, Rafa. Obrigada. Gera o PDF, me manda por WhatsApp, por favor. Tá bom. Ô, senhora, você consegue interromper? Eu não sei interromper. Consigo. Pronto. Obrigada, senhora. Obrigada, Rafa. Agora são os Felipes, o Melo e o Espina. Vocês vão compartilhar alguma coisa? A gente vai compartilhar. Então vamos. Espina vai compartilhar. Espina. É o Espina que vai compartilhar? Já pedi para ele ativar o som. Se ele demorar muito, a gente vai... André, a sua apresentação, você vai compartilhar alguma coisa, amor? Aham. Você pode... Eu usei um site para minha pesquisa, tudo bem? Tudo bem. Pode começar por você, porque o Felipe Espina não está respondendo. Eu já pedi para ele ativar o som, mas acho que ele... Não... Calma aí, deixa eu abrir aqui, porque senão ele não deixa eu compartilhar assim, deixa eu abrir. Tá bom.
Ok, agora eu achei. Opa, agora? Oi, amor. Agora é a hora de eu compartilhar? Então, eu ia pedir pro André, porque no caso. O velho não tá na chamada. Desculpa. É o André que está compartilhando, amor. Perdão, tá. desculpa. Depois Não, você, beleza, senhora. depois que acabar a apresentação do André, aí vocês compartilham, tá? Vocês apresentam. Tá bom. Pode começar, André. Tá. O tema que eu escolhi foi capa de jornal. Próximo slide. O rótulo dos jornais. A capa do jornal é como um Vamos produto lá. de venda-se no André, mercado. só antes Oi. de você começar a explicação, vai lá em cima da página inicial e amplia para ficar bonitinha a apresentação. Isso, aí mesmo. Muito bem. A capa do jornal é como um produto que vende-se no mercado. Deve chamar a atenção do público. Para que isso aconteça, é periódico, deve seguir padrões jornalísticos, que é manchete, foto de destaque, chamadas e a presença ou não de publicidade, e deve se considerar a hora que foi publicado. Aí eu vou ter uma imagem de uma capa de jornal. A capa do jornal. Foram selecionados aleatoriamente edições do Jornal do Vale de Itajaí, Diário do Litoral Diarinho e Correio Popular de Itajaí, Jornal de Belanério, Camboriú e Diário da Cidade de Balneário Camboriú. A Voz do Bosque de Município, Dia a Dia, ambos de Bosque. A seleção foi feita a partir de um exemplar de cada período. É Brusque, é uma cidade. É uma cidade, é Brusque que fala. E ele é Itajaí. É Itajaí também, que é no Rio de Janeiro. Foi mal, galera. É no Rio de Janeiro, senhora? Tem Itajaí. Santa Catarina também. Pode ser também. Mas lembrei de Itajaí porque tem um livro do Machado de Assis que denota essa cidade. Eu lembrei que eu já fui. Pode continuar, André. Sendo a cabo o objeto da análise. Em 26/3 de 2007, o monitor de mídia já havia examinado outros periódicos em busca das mesmas pistas, critérios de seleção e a qualidade do produto jornalístico. As manchetes. Manchetes de capa e de páginas internas devem ater-se ao factual, ser diretas e objetivas. Se forem capazes de surpreender os leitores com informações que elas desconhecem, caso contrário, deve antes de tudo, criativas, provocadoras, reflexivas. Elas estão ali para estimular a leitura das matérias. Se não cumprem a missão, para nada servem. Muito bem. Segundo Nelson Traqueia, em Teorias do Jornalismo, volume 2, existem critérios de noticiabilidade que são considerados para elevar determinado fato ao patamar de notícia para ele. Podemos definir o conceito de noticiabilidade como conjunto de critérios e operações que fornecem a aptidão de merecer um tratamento jornalístico, isto é, possuir um valor como notícia. Assim, os critérios de noticiabilidade são um conjunto de valores notícias que determinam se um acontecimento ou um assunto é suscetível de se tornar notícia. Isto é, deve ser julgado como merecedor de um transformado em matéria noticiável, e por isso possuindo valor notícia. Para minha pesquisa, usei o site do Observatório da Imprensa e muito obrigado por assistir. Adorei. Compartilha de novo comigo, André. Só queria fazer um comentário rapidinho sobre a questão da manchete. Por favor, no slide. Isso, nesse slide. Pode colocar ele da manchete. Isso. Então, a manchete é a principal matéria que chama mais atenção, para chamar mais atenção do meu público. É uma notícia diferente de reportagem, que é um fato atemporal, sem tempo definido. A manchete precisa ser temporal, precisa ser muito próxima da nossa vivência. Então, as manchetes que tem nos jornais aí são sobre o Covid, reabertura de comércio, tentativa de volta a uma rotina, ou criação de uma vacina, por exemplo. Quando eu falo
só linkando com até o que o grupo da Brenda trouxe, da condição de tentar ser imparcial, de ter uma estrutura de texto chamativa, de ter uma leitura de público-alvo. Então, elas estão ali, as matérias, principalmente a manchete, que é a principal, e as secundárias, que são alguns editoriais, né? Editoriais são ferramentas dentro do jornal ali, segmentadas, direcionadas para determinados assuntos, esportes, igual o grupo da Brenda trouxe, política, são direcionadas para que o público tenha interesse em fazer a leitura e comprar aquele meio de consumo ali que é o jornal, o serviço, né, de informação. Ficou ótimo, adorei, André. Inclusive, pode interromper o compartilhamento? Na avaliação de vocês tem uma questão sobre capa do jornal, tá? Então, foi muito interessante vocês terem pesquisado sobre isso, porque tem matéria, tem conteúdo de apresentação. Agora, só está faltando os meninos, né? Os Felipes apresentarem, ou estou errada? Faltou mais alguém? Sim, Acho não? que só a gente. Só. Então, vamos lá. Espina, compartilha, por favor. Espina tá aqui ainda, né? Felipe Melo, sua dupla deve estar com algum problema aí. Espina não tá aqui, não sei. Ele entrou. tá caído, Felipe, Tô. Espina, caiu, né? Aham. O velho já tá na chamada? Já. Já tô faz tempo, eu tinha caído aquela hora, mas já voltei. Ele já voltou. Beleza. Pode Você compartilhar, espera, eu Felipe. espero. Você pode compartilhar, tá? Como que eu faço pra compartilhar aqui? Eu não compartilhei nada. Eu vou... Clique em compartilhar, daí eu vou na mensagem e pego o vídeo? Você tá no WhatsApp, esse vídeo, é isso? O velho deve ter, acho que em outro lugar, porque o meu só tem no WhatsApp. Não tem problema, você vai no compartilhar tela, entra no WhatsApp, aí faz a projeção. Só que quando você for compartilhar, você seleciona embaixo compartilhar som do computador ou do local onde você tá, senão a gente não escuta o som. Eu tô no celular. Não, mas a gente não vai usar o som, Soro. Não, é só A gente imagem? vai... Aham. Então, aqui eu coloco compartilhar tela? Sim, amor. Você seleciona o WhatsApp. Vamos começar a iniciar agora. Eu vou tomando meu café da manhã. Meu Deus, eu tenho que aceitar um monte de bagulho. Pronto. Começa. Tá espelhando já? Já. Tá. Aí. Aqui, professora, a gente não vai ler. Aqui é só o que a gente pegou, que a gente Não, achou. Espina, você... Tudo bem, não tem problema. O vídeo é curtinho. Agora daí a gente vai começar a ler quando acabar. Só pra mostrar a hora aqui. Posso começar, sim? Pode. Como você viu aí, a gente vai fazer dos verbos e eu vou falar do verbo intransitivo. Ok. O verbo intransitivo não são acompanhados de complemento verbal, podem constituir sozinhos o predicado da oração. Esses são o verbo intransitivo. Ok. Verbos transitivos diretos. Apresentam complemento verbal ligado diretamente ao verbo, ou seja, sem intermediação de uma preposição. Esse tipo de complemento denominado-se objeto direto. Ok. Verbos transitivos indiretos. Ligam-se ao verbo por meio de preposição. Este tipo de complemento recebe o nome de objeto indireto. Muito bem. Verbo transitivo direto e indireto apresentam dois complementos verbais, um objeto direto e um indireto. Exemplo: entregaremos a encomenda ao cliente. Ok.
Vocês trouxeram as transitividades, eu gostei bastante. Não vou nem falar que não trouxeram material escrito, porque nós já tivemos, as meninas já abordaram também, então ficou dentro do A gente não pesquisou em nenhum site nem nada, a gente foi olhando na apostila mesmo. A gente foi fazendo um resumo de acordo com construíram o conhecimento em cima da apostila. Muito bem. É uma forma muito direta de se trabalhar. Eu super apoio. Todos apresentaram. Os que... Como que eu faço para cancelar compartilhamento? Oi, amor. Não ouvi. Já cancelou meu compartilhamento? Eu já interrompi, porque você falou que era só aquele vídeo. Beleza. Tá bom? Valeu. Vou me multar aqui, senhora. Tá bom. Então é isso, gente. A revisão já foi realizada. Só queria deixar claro que tem uma questão que é interpretativa, que ela vai falar sobre empatia no mundo pós-pandemia, tá? E ela tem a estrutura de até 15 linhas, se eu não me engano, 12 ou 15 linhas. Minha sugestão, vai fazer qualquer questão que seja dissertativa na avaliação, abram a ferramenta do Word, escreve tudo no Word, passa o corretor ortográfico, verifica se está com letra maiúscula no começo, se tem pontuação, porque cada ausência de condicional aí, né, de estrutura correta, eu vou descontar ponto. Então, por favor, façam direitinho. Por hoje é só. Adorei as atividades. Se puderem, os que fizeram material, compartilhem comigo por ClassApp ou pelo WhatsApp. E na próxima semana não teremos aula. Deixa eu explicar. Nós não teremos aulas, como será a semana de avaliação. O professor do dia loga no ClassApp, fica disponível dentro do horário da prova no ClassApp, para que, caso haja algum problema em relação a tempo, em relação à conexão, vocês possam nos informar, tá? Mas a aula em si nós não teremos. Serão só as avaliações, tá? Alguém tem alguma dúvida antes de eu encerrar? Professora, eu vou fazer o meu aí, eu já te mando. Tá bom, sem problema. Pode me mandar por ClassApp, por Professora, WhatsApp ou por... tá Fala, Matheus. Tá anexando o vídeo aqui, né, que tem que transformar em Google Drive, né, para mandar no Se você quiser, e-mail. mandar ele tá anexando desde o começo da aula. Não, então interrompe o anexo, Matheus, e faz o inverso. Só me manda o link que você pegou, o vídeo. Pode ser? Acho que é mais fácil. Lei do mínimo esforço. Tá, Mais fácil do ok. que tentar, entendeu? Sem necessidade. Então é isso. Boa prova para vocês e bom fim de semana. Tchau, tchau.